Galera, então a gente tá aqui na nossa segunda aula aqui no papel, né? Porque a gente não tá com quadro. Então agora a gente vai ter a nossa aula de ligação iônica, ok? A gente vai começar com os conceitos básicos de ligação iônica, não que não vão ser cobrados na prova, mas são importantes de saber. Então vamos lá. O primeiro conceito básico é que quando você tem um cátion com carga mais X e um ânion com carga menos Y, o resultado vai ficar AYBX. Exemplo aqui, ó, magnésio mais 2, cloro menos. X é o 2, o Y é o menos. Então fica Mg1Cl2. O 1 pode até tirar, caso você queira deixar mais bonitinho. Fica só MgCl2, que é o cloreto de magnésio. Caso bem simples. A ligação iônica ela envolve troca de elétrons. Nesse caso, um vai doar e o outro vai receber elétrons, tá? Então, no caso, o Na vai dar um elétron pro Cl e vai ficar assim. Normalmente, esse tipo de ligação ocorre entre metal e aumentar. E aí fica mais ou menos dessa forma, entendeu? Do NaCl, a gente geralmente usa o NaCl porque ele é um conceito mais básico. Agora a gente vai falar do que realmente vai cair na prova, que é regra de Fajans e depois em um outro vídeo, círculo de Born-Haber. Bom, regra de Fajans, ela vai dizer o seguinte: as regras de Fajans vão determinar, né, vamos lá, vamos pensar aqui. O conceito que vai gerar a regra de Fajans é esse aqui, ó. Que o tipo de ligação vai depender de um íon, do efeito que um íon vai exercer sobre o outro. Então a gente vai ter aqui, ó. Se o cátion exercer um efeito de polarização, ó. O cátion exercer um efeito de polarização no ânion, a gente vai ter que obedecer algumas regras de Fajans. Porque existem dois tipos de compostos iônicos. Um composto que é tipicamente iônico e um composto iônico com caráter covalente. Nesse caso aqui, do caráter covalente, o ânion vai sofrer polarização. Então o cátion ele vai possuir um poder, entre aspas, polarizante, e o ânion vai estar sujeito à polarizabilidade. É uma palavra meio estranhinha, meio grandinha, mas você pode só falar que ele sofreu polarização. Então, quando você tem um cátion e um ânion, e geralmente o final fica assim, o ânion vai aplicar um efeito sobre o cátion, que esse é o efeito polarizante. Ok? Bom, e aí para você identificar se o tipo de composto ele é tipicamente iônico ou iônico com caráter covalente, você vai relacionar 4 regrinhas. A primeira regra é que se o cátion for grande, a primeira regra é que se o cátion ele for pequeno, nesse caso eu falei grande, se o cátion for pequeno, você vai ter uma covalência sendo favorecida, ou seja, olha só o exemplo. Cátion está pequenininho em comparação com o ânion, cátion pequeno, ânion grande. Quando o cátion é pequeno, as forças aqui dentro são muito fortes em direção ao núcleo. Por isso, a covalência vai ser muito grande. No segunda regra, quando o ânion for grande, você vai favorecer a covalência. Então, ó, o ânion grandão, nessa, bem maior do que, deixa eu focar aqui, bem maior do que o cátion, você vai ter a polarização. Então, cátion pequeno, ânion grande, polarização. A terceira regra vai dizer que quando a gente tiver carga elevada em ambos os íons, né? Você pode ter carga elevada aqui ou aqui, qualquer lugar. Quando você tiver carga elevada em algum dos íons, você vai favorecer covalente. Por exemplo, o alumínio que é mais 3. Aí no caso aqui do alumínio que é mais 3, ele tem uma carga elevada muito grande. Uma carga elevada, né? E aí ele vai favorecer a covalência. Por fim, temos a quarta regra que se o cátion não tiver configuração de gás nobre, vai ser a covalência. E aí eu te pergunto, o que é a configuração de gás nobre? A gente tem um exemplo aqui do sódio. Sódio 11, ele vai ter o seguinte, ó, a configuração eletrônica dele normal. 1s2, 2s2, 2p6, 3s1. Só que o cátion sódio perde esse 1 elétron e fica com 1s2, 2s2, 2p6. E vamos lá na tabela. Isso aqui dá 10, ok? Então a gente vê aqui na tabela, localizou o sódio, número atômico 11. Qual é o átomo que tem número atômico 10? É o neônio, que é um gás nobre. Então nesse caso ele assumiu a configuração do neônio
que é um gás nobre, não favorecendo a covalência. Em tipos... Oh, Deus do céu. Em alguns exercícios, o objetivo deles é geralmente você comparar dois compostos e dizer qual é o composto tipicamente iônico, qual é o covalente, ou até mesmo só pegar um composto e perguntar o que ele é. Então agora a gente vai resolver esse exercício aqui com vocês, para vocês terem certeza aí se vocês entenderam ou não. Então vamos lá. Primeiramente, o que eu sempre recomendo para qualquer tipo de regra, você determina a carga dos átomos. Então, Mg mais 2, Cl menos. K mais Cl menos. Já determinou as cargas? Ok. Tá com a tabela na prova? A tabela tem que estar dada na prova. Ou tu tem que estar com ela em mãos. Primeira regra. O cátion tem que ser pequeno. Então vamos ver. Magnésio ou potássio são os dois cátions. Qual deles é o menor? Vai lá na tabela. Lembra lá, raio atômico cresce para baixo e para esquerda. Eles, como estão em famílias e períodos diferentes, vai vencer aquele que está mais em cima, ou seja, o magnésio. Então, o magnésio vai possuir um raio atômico grande. Ele vai ser grande. Só que no caso de cátions, tem caráter covalente aquele que é menor, ou seja, confundi, perdão. Revisando, vamos lá, de novo. Como vai crescer aqui para baixo, vai vencer o potássio. O potássio está mais próximo aqui do frâncio. Ele vai ser grande, é ele que vai ser grande. O magnésio ele vai ser menor em comparação com o cálcio. Pode ser, o magnésio e o cálcio desse tamanho. Pode não ser tão diferente, mas a mínima diferença entre potássio e magnésio vai funcionar para resolver a questão. Então, na primeira regra, quem vence? Magnésio ou potássio? Quem é o menor? Magnésio é o menor. Então, MgCl2 está vencendo na primeira regra. Ele é, até o momento, o nosso composto iônico com caráter covalente. Segunda regra é relativa ao ânion. E o ânion, sim, é o maior átomo, né, o maior elemento entre o Cl e o Cl. Mas pera aí. Dois átomos iguais, como é que você compara isso? Você não compara. No caso, não tem como usar essa regra aqui, porque os átomos têm o mesmo raio atômico. Se você fosse comparar, você viria, né, nessa parte aqui, geralmente os ânions estão aqui, e usaria a mesma questão do raio atômico desce, crescendo para baixo e para cá. Ok? Usaria a mesma regra, raio atômico. A terceira regra vai dizer que os compostos com maior carga vão favorecer a convalência. Vamos lá, quem tem a maior carga daqui? Carga. Potássio tem mais, Cl tem menos 1. O outro aqui, Cl, tem menos 1 e o magnésio tem mais 2. Opa! Então o magnésio tem a maior carga. Então, novamente, cloreto de magnésio venceu aqui. Se ele está vencendo em duas regras, você já pode declarar que ele venceu tudo, ok? Mas vamos só desempatar aqui na quarta regra. Vamos ver qual deles tem configuração de gás nobre. O magnésio, vamos ver aqui, magnésio, ele tem 12 prótons. Só que sendo ele magnésio mais 2, ao perder 2 elétrons, ele vai ficar com a configuração desse meu amigo aqui, magnésio, com a configuração do neônio, com 10 elétrons. Então, logo, ele vai possuir, quando for perder esses 2 elétrons, a configuração do gás nobre. No caso do potássio, a mesma coisa. Quando ele perder, ele vai estar seguindo a configuração do argônio, né? O argônio? Ou arsênio? Argônio. Ele vai seguir a configuração do argônio. Então, ele vai ter um caráter, né? Uma configuração de gás nobre. Então, essa regra aqui também não vale. Ou seja, né, chegamos à conclusão que, diante dos fatos, você pode observar que o magnésio, né, o cloreto de magnésio, ele é o composto iônico com caráter covalente, e o cloreto de potássio, ele é o composto iônico, tipicamente iônico, ok? Você está vendo aqui quem é que venceu a regra. E é isso, você tem que sempre observar e seguir essas regras de forma separadinha.